Você já imaginou como faz para transplantar um órgão? Como é uma cirurgia desse porte? Bom, eu acompanhei uma, vocês estão vendo as imagens e durante esse vídeo eu vou descrever todo o processo. Quem pode doar, como que é. Nesse caso eu acompanhei uma cirurgia de captação de fígado e vamos nessa. Fala galera, tudo bem com vocês? Marcelo Web por aqui e hoje eu vou contar a história do dia em que eu acompanhei uma cirurgia para captação de órgãos. Nessa cirurgia foram retirados para doação, para transplante, fígado, rins e córneas do paciente. Então galera, só como curiosidade para começar nosso vídeo, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é uma referência mundial do transplante de órgãos. É o maior sistema público de transplante de órgãos, células e tecidos do mundo. Além disso, se você parar para pensar, nós somos o segundo maior programa de doação de órgãos em número absoluto, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E tudo isso é proporcionado pelo SUS. Então é realmente alguma coisa que faz com que nós nos orgulhemos do nosso Sistema Único de Saúde. E aí, gente, essa cirurgia foi muito interessante, foi a primeira cirurgia que eu acompanhei de captação de órgãos. Esses órgãos a gente ficou sabendo depois que estavam indo direto para uma cidade do interior de São Paulo, iriam para um menino jovem que tinha uma doença que precisava de receber esse transplante. Então, isso salvou realmente a vida do garoto. Tem algumas fotos do procedimento que eu vou postar ao longo desse vídeo, mas só para vocês entenderem como funciona essa cirurgia que é fascinante, eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, tudo começa com o processo de doação de órgãos. E quem que é autorizado a doar órgãos no Brasil? Bom, qualquer pessoa pode doar órgãos. Então, se você tem vontade de doar seus órgãos, você pode. Só que tem um porém. Isso deve ser comunicado primeiramente à sua família. Então, se você tem vontade, chega nos seus familiares e fala: olha, quando eu morrer eu quero mesmo doar meus órgãos, eu quero que isso seja respeitado e que vocês permitam. Porque no Brasil, só vai acontecer a doação de órgãos se seus familiares autorizarem. Não há como só você falar e pronto. Eles precisam assinar por escrito autorizando, beleza? Então o mais importante é comunicar a sua família e qualquer pessoa pode doar, com exceção daquelas que têm doenças que podem ser transmissíveis ou um câncer já muito avançado ou então uma infecção vigente, beleza? E aí, a doação de órgãos acontece naqueles pacientes que sofreram morte encefálica, ou seja, o cérebro parou de funcionar por algum motivo. Não pode ser no paciente que teve uma parada cardiorrespiratória. E o que é isso? Uma parada cardiorrespiratória é quando seu coração para de bater efetivamente, então você fica sem batimentos. Nesse caso, você não pode doar seus órgãos, apenas quando ocorre uma morte encefálica. Isso é mais comum de ocorrer quando a pessoa sofre algum acidente, por exemplo, ela sofre um acidente de moto, de carro, e acontece aquele mecanismo de desaceleração e acaba resultando numa lesão fatal no cérebro, interrompendo toda a atividade cerebral, ou então numa queda. Geralmente é assim que ocorre uma morte encefálica. Então, basicamente, nós já aprendemos até agora que qualquer pessoa pode doar órgão, com exceção daquelas que eu já mencionei, e também, geralmente, a morte encefálica ocorre quando a pessoa tem um trauma grave na cabeça. Não pode ser por uma parada cardiorrespiratória. E aí vamos para a terceira parte desse vídeo, que é super interessante. Como que é diagnosticada que a pessoa teve essa morte encefálica? É uma coisa muito grave você falar que alguém teve uma morte encefálica. Por isso, precisam de vários procedimentos para que isso seja feito de uma maneira que se ateste 100% que aquilo ocorreu de fato. Isso começa com 2 médicos tendo que te examinar para constatar realmente que aconteceu a morte encefálica. E esse exame não pode ser junto, precisa ter um intervalo de pelo menos 1 hora entre os 2 exames, ou seja, o fulano vai te examinar meio-dia e constatou que você teve uma morte encefálica. E aí, 3 horas da tarde vem o outro médico e também dá o laudo escrito constatando que realmente ocorreu morte encefálica. Então são 2 médicos. Além desse exame clínico do médico te olhando e vendo que realmente aconteceu a morte, ele precisa solicitar exames complementares, exames de imagem para testar que isso aconteceu. Por exemplo, uma angiografia, uma arteriografia cerebral, na verdade, e também pode ser usado um eletroencefalograma ou até mesmo uma cintilografia. Uma outra coisa que é interessante é que nem todo médico pode constatar uma morte cerebral. Existem algumas exigências para que esse processo seja o mais correto possível. Então é preciso que você tenha uma certa experiência nessa área.
tenha trabalhado pelo menos por 1 ano com pacientes que sofreram morte cerebral e pelo menos acompanhado 10 diagnósticos de morte cerebral. E quem que pode fazer esse diagnóstico? É ou um médico intensivista, ou um médico emergencista, ou então um neurologista, neurocirurgião e algumas outras especialidades. Bom, e aí, gente, agora que eu já expliquei para vocês, vocês conhecem mais como funciona o diagnóstico da morte cerebral, quem que pode doar ou não, eu vou contar um pouquinho de como foi a experiência. Eu estava lá em Bauru, no Hospital Estadual, no meu estágio de anestesia, quando eu soube que ia ter essa cirurgia de captação de órgãos. Algo que eu nunca tinha visto em todo o meu internato. Eu já falei, nossa, vou pra lá. Eu e um amigo tava junto, nós fomos pra lá. E aí começou. Era um pessoal da USP de Ribeirão Preto, que tinha acabado de chegar em Bauru para buscar esses órgãos. Então uma equipe foi acionada, já estava com o seu paciente preparado lá em Ribeirão e chegaram para captar esses órgãos. Nós acompanhamos toda a cirurgia. É uma cirurgia que o paciente continua mantido entubado, com respirador, para que os sinais vitais deles permaneçam até que sejam retirados os órgãos. Não é só porque constatou a morte cerebral que se desliga tudo e depois tira de qualquer jeito. Por quê? Esses órgãos precisam ser corretamente perfundidos até a hora que eles são retirados. E aí, uma vez que se retira o órgão, antes disso, na verdade, ele é perfundido para que se mantenha todos os processos fisiológicos e aí depois ele é retirado, colocado num recipiente adequado, mantido sobre uma certa temperatura para aí sim ser levado o mais rápido possível para o destino. Porque o tempo é algo muito importante para manter a permeabilidade ali do fígado. E olha aqui as imagens que eu tirei, vou colocar aqui do meu lado para vocês verem, não sei onde está aparecendo agora. A gente consegue ver o fígado na face anterior dele e na superior e também na inferior, beleza? Então isso foi um procedimento muito legal mesmo de ver. E aí, gente, uma coisa interessante é quem que vai receber esse transplante de fígado. Isso varia, pode ser adultos, podem ser jovens. Então, por exemplo, existem certas deficiências metabólicas, genéticas, hereditárias. Uma delas é a deficiência de alfa-1 antitripsina. E o paciente vai sofrer um certo processo de perca desse fígado. Também, o paciente etilista de longa data ou aquele que tem uma infecção por algum tipo de hepatite, ele vai evoluir com um certo grau de cirrose e aí esse fígado que ele nasceu, não vai ficar mais em condições adequadas para realizar todos os processos. Para esses pacientes serão destinados os órgãos do doador. Existe uma situação muito curiosa que se chama transplante de fígado dominó. E como que funciona isso? Tem uma condição que se chama amiloidose familiar, em que proteínas começam a se depositar nos nossos órgãos. Então ela pode se depositar no coração, no fígado e em outros órgãos. E aí vamos imaginar a seguinte situação em que há 3 pessoas envolvidas. O A é o paciente que faleceu e vai doar seu fígado. O B é o paciente que sofre da amiloidose familiar. Então ele tem depósito de proteínas que são maléficas ao organismo no seu fígado. E o C é um paciente que tem cirrose hepática por alcoolismo. Então ele bebeu muito, bebeu, e aí o fígado dele sofreu um processo de cirrose e ele vai precisar de um transplante. O que se faz? Pega-se esse paciente A e aí ele vai doar o seu fígado, o paciente que faleceu. Doa o fígado e se coloca nesse paciente com amiloidose. O paciente da amiloidose tem um fígado que ainda está bom, mas aí ele tem o problema da amiloidose se desenvolver. E aí o B, que é o da amiloidose, vai doar para o C da cirrose. E aí geralmente os pacientes C são aqueles escolhidos que têm mais de 55 anos, mais de 50 anos. Por quê? A amiloidose demora décadas para se desenvolver, ou seja, o paciente vai ter uma expectativa de vida grande sem que se desenvolva a amiloidose. Então essa técnica é muito interessante porque 2 pessoas são beneficiadas ao mesmo tempo. Para quem ficou curioso, para saber mais é só jogar no Google transplante dominó. É uma situação rara, mas muito interessante. Bom, galera, essa foi a experiência que eu tive de participar de uma cirurgia de captação de órgãos, algo muito legal e eu acho esse vídeo interessante para ressaltar. Se você quer ser um doador de órgãos, diga para sua família, fale expressamente que quando você falecer você quer doar seus órgãos, porque isso ajuda muitas pessoas. Apesar do Brasil ser referência em transplante
feito pelo SUS, ainda há muitas pessoas na fila de espera. Então, quem doa, sem dúvida, está ajudando alguém. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e fui!